Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Fabi Simonetti e vou mostrar para vocês a peça que eu ensinei em Lindóia. Bom, para começar, você precisa ter uma frigideira pequenininha como essa, que tenha o fundo com esse acabamento aqui, ó, com essa textura, porque se for muito lisinho não vai segurar o biscuit. Não sei se dá para ver bem certinho, porque vai refletir. Olha as nervuras, olha. Tá vendo? Isso que vai segurar o biscuit aqui na frigideira. Então, vamos lá. Vou precisar pesar a massa para saber a quantidade correta que nós vamos usar. E vou começar pelo corpo do porquinho. Então, eu vou pegar a massa. Aqui eu misturei massa pele com massa rosa e o corpinho vai ter 50 gramas. Então, 50 gramas de massa eu vou sovar e vou fazer uma bolinha. E depois uma coxinha com esse movimento da mão. Achata, por se tratar de uma peça chapada. E vou usar uma esteca em formato de gravata, como esta, para fazer as marcações. Então, faço aqui sem muita marca, assim, como se fosse aleatório, e vou posicionar na frigideira. Vou utilizar cola branca e fixar com pouca cola. Não adianta colocar muito porque acaba escorregando, tá? Então, eu venho aqui embaixo, ó, bem embaixo, e achato mais um pouquinho. Agora eu vou pesar os braços do porquinho. Você pode utilizar uma balancinha como essa ou aquela na sua cozinha mesmo. Então, para o braço do porquinho, eu vou utilizar 19 gramas. Então, 19 gramas. Para cada bracinho. Vou fazer bolinha novamente, pode ser aqui na mão ou pode ser aqui na mesa. Um rolinho, deixando esse rolinho com um lado mais largo e o outro mais fino. Vou marcar o meio da parte mais larga e algumas marcas ao longo do rolinho. Vou repetir o processo. Bolinha, o rolinho, marco no meio e venho ao longo da peça. Posso dar uma apertadinha aqui assim, fica mais engraçadinho. Como ele vai segurar uma abóbora, o que que eu vou fazer? Já vou deixar na posição para que ele fique para segurar. Passo cola em um dos braços
e já passo no outro, ó, a mesma cola. Coloco aqui na lateral e jogo um pouquinho pra cá, na barriguinha. Vem com a esteca, conserta a marca. E vamos para a abóbora. R$ 27 para a abóbora. Partindo do mesmo princípio, porque biscuit sempre vai ser isso, parte de uma bolinha ou de uma coxinha. Vou fazer a bolinha. Depois disso, eu deixo ela meio ovalada. Achato, porque quanto menos volume tiver, mais vai sustentar essa frigideira pendurada. Vou pegar um palito desses de churrasco e fazer a marcação da abóbora. Como eu só vou ver a frente da abóbora, eu faço apenas 2 marcas, não mais que isso. Vou pegar a massa verde. Vamos pesar para fazer a folha da abóbora. Três gramas aproximadamente. E vou usar um marcador de folha, olha. Faço a bolinha. Venho aqui, olha, faço uma pontinha dos 2 lados. Vai lembrar bem um quibe. Coloco aqui na forminha de marcar folha e aperto. Vou passar cola. Encaixo a folha em cima da abóbora e dou um movimento. Com um pedacinho marrom claro, olha. Vamos pesar. Dois gramas, 6. Eu vou fazer a bolinha. E este movimento, olha. Deixando. Lembra bem o braço do porquinho, olha. Um lado maior, outro menor. Aperto esse lado maior na mesa. E com a ajuda de um pedacinho de palito de dente, ó. Eu vou fixar aqui na abóbora. Essa abóbora eu vou colar entre os bracinhos do porquinho. Encaixo aqui. Como se ele estivesse segurando, ó. O outro pedacinho de palito eu vou colocar nessa região para segurar a cabeça. Já passo cola aqui e aqui também, ó, na frigideira. Já deixo essa cola ali. Então, vamos agora para a cabecinha. Vou pegar 42 gramas, aproximadamente. Sovo.
faço a bolinha. Quando tiver sem rachadura, deixo um pouco ovalada, aperto e com auxílio de um rolinho pequenininho, assim, olha, eu vou fazer a marcação da área dos olhos, um pouquinho acima do meio, ó, bem forte. E neste pedaço que sobrou, eu marco nessa direção, para formar as bochechas do porco. Aí, com a ajuda da mão, a gente arredonda, faço a marcação com a esteca. E vou fixar olhinhos adesivos, como estes, tá? Vou pegar da cartela com a ajuda do palito. Fica mais fácil. Posiciono. E com o lado contrário do palito, eu venho e dou uma pressionada de leve, não muito. Vou repetir o processo para o outro lado. Coloca na mesma direção e o lado ao contrário do palito eu pressiono. Então, já temos olhinhos. Aliso bem. E vou fazer agora a boca e a fuça. Vamos pesar. Para a boca, muito pouquinho. Talvez a balança nem marque, olha, 0,5. E para a fuça, 3 gramas. Então, primeiro, coloco a cola aqui nessa região e depois aqui em cima, onde vai a fuça. Aonde vai a boquinha, eu faço uma coxinha, olha. E encaixo assim, dessa forma. Em seguida, venho, faço a fuça, deixo ovalada, ó. Vou colar em cima, pressionando, ajustando a boca. E com a ajuda do boleador, vou marcar as narinas do porquinho, tá? Venho e encaixo aqui aonde já tinha cola, olha, escorregando, para que a peça fique colada. Arrumo os olhinhos e vamos para orelhas do porquinho. Vamos pesar também. Grama, 5 para cada orelha aproximadamente. E vou fazer a bolinha, depois coxinha e a chata. Mais uma vez, bolinha,
coxinha achata. Vou passar cola. Nessa região, toma a base os olhos. Coloco essa orelhinha virada para cima, como eu tô mostrando, olha. E assim que ela tiver colada, eu venho e dobro pra frente. Então, primeiro, pra cima, dessa forma. E aí, venho e dou a posição do porquinho. Agora, eu vou fazer o chapéu, porque ele é um cozinheiro. Vamos pegar a massa branca. A parte de baixo do chapéu, nós vamos utilizar 8 gramas. E a parte de cima do chapéu, 26. Então, a primeira parte, bolinha. Eu venho aqui com o dedo na bolinha, ó, e giro o dedo. Vai ficar um rolinho, vou na minha mão. E depois eu aperto esse rolinho, ele vai ficar marcado, ó. É pra ficar assim. Aí, com a ajuda de um pedaço de palito, pra estruturar, venho aqui no porquinho e vou fixar o chapéuzinho, essa primeira parte. Então, a parte que tiver mais amassadinha, deixa pra frente. Coloco cola novamente, já deixo a cola aqui, ó. E vamos pra parte posterior. Eu vou fazer uma bolinha de novo. E dessa bolinha, eu vou abrindo, virando, olha, para ela não perder o formato. Lógico que você pode usar um cortador de plástico para te ajudar, uma tampa de utensílio, um pratinho, mas dessa maneira também fica redondinho. Vai virando e vai virando para não perder o formato que eu quero, arredondado. Aí venho aqui agora, olha, e vou fazer um fuxico jogando para dentro, ó. Vou franzindo, olha, jogando para dentro. Franze e joga. Vai ficar assim, dessa forma. Eu venho aqui onde já tem a cola, olha. E vou posicionar a parte de cima do chapéuzinho do nosso porquinho cozinheiro. Aqui eu tenho um laço de fita pronto, tá? Que eu vou adornar um pouco mais essa frigideira, amarrando ele aqui, ó. Tá, ó. Dá um pouquinho mais de graça na peça. E o que mais? Eu vou pegar esse tipo de pincel chanfrado, olha. Aquele que tiver mais surrado, que tiver com a ponta mais estragadinha, você vai deixar para utilizar com pastel seco, que é o que nós vamos usar aqui, tá? Então, eu vou pegar pastel seco, nesse caso aqui eu tô usando o vermelho. Vou pegar o pincel, coloco no pastel seco, tiro o excesso. É legal quando a peça tá seca, tá? Mas como eu tô mostrando no passo a passo, então temos que passar na peça úmida, mas não é aconselhável, tá? Então, venho nas dobrinhas, olha,
e vou dando batidinhas. Olha, dou batidinhas e com o pincel limpinho eu venho e esfumo todinho o que eu coloquei de pastel. Então, um pincel eu vou depositar, tiro o excesso, todas as dobrinhas eu vou bater. Vou batendo e o pincel limpinho eu vou esfumar. Vai colocando nas dobrinhas e vem esfumando. Esse pastel seco, ele vem numa caixinha como lápis de cor, mas de tanto usar, ele acaba quebrando. Então eu coloquei num potinho, você pode usar essa ideia também, para não desperdiçar. E fica mais fácil também de pegar com o pincel. Posso também colocar um pouquinho aqui na bochecha, ó. Pra ele ficar coradinho. Sempre usa o pincelzinho limpo para ajudar a esfumar. Na abóbora, eu deixo um pouquinho mais concentrado. Faz toda uma diferença. E vou também usar na abóbora essa cor aqui, ó, como se fosse um terracota, ó. Sempre procura usar uma cor com 2 tons a mais do que aquilo que você tem de base. Então, em cima de onde eu já passei, eu vou bater novamente, olha. E venho esfumando com o pincel limpinho. Sopra o que caiu pra fora. E quando a peça tá seca, não mancha, tá? É porque aqui tá úmida, então vai cair onde tem cola, então vai manchar um pouquinho. Feito isso, eu pego uma caneta desse tipo aqui, tá? Que você encontra em papelaria, com a ponta fininha. E vou fazer a sobrancelha do porquinho. 2 tracinhos apenas. Desta forma. Esta é a peça que vocês aprenderam em Águas de Lindóia. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula. Aproveite bastante essa ideia. Você pode também, olha, como uma opção, colocar um gancho aqui embaixo, olha, eu vou colocar, para pendurar pano de prato, ó, tá? Fica aí uma opção bacana para vocês venderem, ganhar um dinheirinho, até mesmo presentear. Um grande beijo e até a próxima!